Olá, pessoal. Estamos aqui na disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 1, no módulo 2. Hoje a gente vai conversar sobre a unidade 2, que é sobre as orientações e diretrizes para o trabalho pedagógico na educação infantil. Tá? Eu vou retomar um pouquinho a nossa aula anterior. Então, na nossa aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre educação integral, a importância que se tem o cuidado que a gente se deve ter com os bebês, com as crianças bem pequenas, de 0 a 3 anos, pensando nessa junção do brincar, do cuidar e do educar, pensando no desenvolvimento integral para todas as crianças. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o protagonismo infantil, Como que é importante a gente colocar a criança como o centro, O centro norteador do nosso planejamento, do que a gente está pensando como prática e vivência pedagógica. Esse vai ser o nosso principal diálogo, colocar a criança como centro aí, como protagonista de todos os nossos planejamentos, projetos e vivência, tá? Então, quando a gente está falando da Base Nacional Comum Curricular, vamos colocar, como orientação, que a gente possa focar no desenvolvimento sensório-motor e incentivar o que seria esse desenvolvimento, sensorial e motor. Então, a gente vai ter muitos pesquisadores, que vão fazer algumas críticas dizendo que a gente precisa superar essa questão, vai desenvolver, o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento sensório-motor, na verdade a criança, ela precisa de estímulos e considerando estímulos que são universais, que é para ela se desenvolver como um todo, tá? Então, a grande questão que eu vou colocar para vocês é como que a gente pensa em práticas pedagógicas, em vivência com as crianças desde os 0 anos, que a gente possa desenvolver num aspecto global. Nós vamos falar muito de uma coisa muito importante, que aí a gente pode se basear na questão do Vygotsky, da linguagem, que estimula o pensamento, que é o incentivo à comunicação verbal e não verbal. Então, o que é esse incentivo à comunicação não verbal? Então, os bebês, por exemplo, eles ainda não falam. Então, como que o bebê se comunica? Os bebês, eles se comunicam a partir do choro, eles se comunicam a partir do olhar. Então, por exemplo, se a gente observa, os bebês sentados brincando, a partir de um olhar, ou então eles levantam a mão e para um brinquedo, a outra criança entrega o brinquedo para o outro bebê. Como a gente incentiva as crianças a se comunicarem, verbalmente, tá? E como que a gente identifica as comunicações não verbais. E a partir disso, como eu falei para vocês na aula anterior, eu finalizei a aula anterior falando sobre a questão da autonomia, do incentivo à autonomia, como que a gente faz para que essas crianças, elas cresçam de forma autônoma. E tudo isso permeado por interações de qualidade. Então, parece ser um monte de coisa, Mas conforme eu for explorando tudo isso com vocês, a gente vai percebendo que nem é tanta coisa assim, porque as coisas estão muito interligadas, Então, as crianças estão lá, os bebês estão lá brincando, interagindo. Vou voltar no exemplo da caixa. Estão lá brincando, interagindo, a gente está trabalhando ali todo o desenvolvimento, sensorial e motor, cognitivo, quando as crianças estão engatinhando. E eu faço um incentivo, venham até aqui pegar essa bola que está embaixo da caixa. Aí as crianças começam a engatinhar, O que tem embaixo da caixa? O que tem embaixo da caixa? É a bola. Os bebês vão tentar balbuciar a palavra bola, E com isso eles vão criando o que? Autonomia, para eles tentarem engatinhando por si só, para pegarem aquela bola. Permeados pelo quê? Pela interação de qualidade que eles estão que está sendo realizada tanto entre professora e criança, como entre as próprias crianças, Porque eles estão ali todos e todas juntos, meninos e meninas, todos ali interagindo para poder ir até a caixa para poder procurar essa bola. Então, numa atividade simples, a gente consegue contemplar tudo isso. Ou mesmo quando a gente vai pensar em autonomia.
Vou dar um exemplo. Pode ser que não seja muito geral isso, né? Porque tem pessoas que são muito organizadas e tem pessoas que não são tão organizadas. Eu acho que eu me encaixo nas pessoas que não são tão organizadas. Então, quando a gente vai falar de bebês e crianças pequenas, elas não têm o domínio para guardar os seus pertences, né? Muitas, né, chupam chupeta e acabam levando a chupeta para a escola, para a instituição de educação infantil, e aí tem roupas parecidas, e a gente precisa cuidar muito, né, para que as roupas não se misturem e tal. E as crianças, quando a gente incentiva essa autonomia, então tem professor e professora que prefere, nossa, já pegou aquela roupa, já guarda certinho e nem interage com a criança. Então, quando eu fui por pouco tempo professora de bebês, né? Eu fui professora por muito tempo das crianças maiores. Então, fazer o exercício de pegar aquela roupinha e falar assim: olha, essa roupinha, por exemplo, é do Enzo. Olha, Enzo, a sua roupa eu estou guardando ali na sua mochila. Ou então, às vezes, colocar a mochila num lugar acessível e falar: me ajuda a guardar. As crianças, por exemplo, que têm 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3, que já conseguem andar. E aí você pedir ajuda da criança, ela vai ganhando essa autonomia para pegar a roupinha, para guardar, né? No sentido de você estar ajudando a professora, você está ajudando você está criando autonomia para poder conseguir mesmo começar a fazer a própria higiene. Por exemplo, tem criança de 1 ano e meio, por exemplo, que ela mesma já quer ajudar a tirar a fralda. Né? Você não precisa tirar a fralda dela. Então, quando você já vai fazer a troca, a própria criança já puxa, né, onde é que o velcro ali da fralda e ela já puxa para retirar a fralda, ou a criança ela já tenta já quando ela está na época de sair das fraldas, ela já tenta baixar a própria roupa ao ir ao banheiro. Agora, se eu sou uma professora que vou e falo assim, é muito mais fácil e mais rápido. Eu levo a criança, eu abaixo o short da criança, já sento ela, não deixo ela baixar o short, não deixo ela tentar se sentar sozinha. Então, tudo isso são movimentos que muitas pessoas falam assim, não, nossa, dá muito trabalho, deixa aqui que eu faço e... Não, a criança não vai adquirir autonomia nunca. E aí, às vezes, compara, né, com outras, nossa, mas a sua turma, ela tem tanta autonomia, né, a maioria já nem usa fralda e já pede para ir ao banheiro, por quê? Porque a gente tem que ter esse momento de incentivo, né, e ensinar as crianças, né, porque as crianças vão adquirindo autonomia a partir do momento que a gente interage de uma forma, né, com muita qualidade, que a gente tem paciência e que a gente vai ensinando as crianças. Quem trabalha, vocês que vão trabalhar com crianças e quem já trabalha, né, que não seja ainda dentro da própria sala de aula, ou mesmo que trabalhe de auxiliar, enfim, vai entender que não adianta, gente, com criança não é uma vez, não é duas, não é três, vezes é 100, é 200, é 300 vezes, né, que a gente vai ter sempre que insistir, porque é esse momento que as crianças estão aprendendo, né? Estão se desenvolvendo. Nós, enquanto professores e professoras, tem muita coisa que a gente não dá conta sozinho. Isso eu já falei lá no primeiro módulo, né? Então, quem acha que ser professor e professora vai dar conta de fazer tudo e de resolver todos os problemas, já aviso que não vai conseguir, tá? A gente consegue resolver muita coisa? Consegue. A partir das redes protetivas que a gente vai criando, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa saber muito sobre o conselho tutelar. A gente precisa saber sobre os postos de saúde. A gente precisa saber sobre o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E a gente precisa estabelecer parcerias. Então, eu vou contar algumas coisas para vocês. Por exemplo, eu tive um aluno, ele era maior já, que não é o foco da aula, mas eu vou contar esse exemplo que eu acho que ilustra bem. Ele tinha 4 anos. E ele foi encaminhado, né, para fazer avaliação, mas era muito moroso na minha cidade esses processos avaliativos. E a mãe desesperada, professora, e eu desesperada também, porque o aluno a gente tinha vários problemas assim comportamentais e muitas vezes eu não sabia lidar, né? E eu estava assim muito, vamos dizer, desanimada, não sei se desanimada, porque eu gostava muito de dar aula para criança,
mas eu estava me sentindo impotente diante daquela situação. E eu pensava, eu não vou dar conta sozinha, eu preciso de ajuda. E aí eu fui conversar com a mãe e percebi que a mãe também precisava de ajuda. Então, nem eu nem a mãe íamos conseguir sozinhas, né? O que eu fiz? Eu falei assim, não, esse menino precisa pelo menos de uma psicóloga, né? Gente, é o meu papel ir atrás de uma psicóloga? Não é. A gestão da escola, eu pedi para a gestão da escola. A gestão da escola foi atrás do posto de saúde e da psicóloga, falou que não ia. O que eu ia fazer diante daquele contexto? Eu fui. E estabeleci, e foi mais fácil do que eu imaginava, porque eu estabeleci uma parceria com aquele posto de saúde. Claro que a demanda era gigante. Ela falou assim: olha, eu consigo encaixar dentro dessas possibilidades, a partir do que você está falando. Falou, faz um relato, manda. E aí foi me ensinando todos os caminhos. Eu falei assim: ah, que importante. Posso documentar esse caminho, porque pode servir para outras escolas. E aí a gente fez uma parceria. Por quê? Porque eu sozinha não ia dar conta. E aí esse menino acabou sendo atendido pela psicóloga. A mãe poderia ter feito isso? Poderia, mas ela também não tinha conhecimento de que aquele era um caminho. O único conhecimento que mandaram ela encaminhar ele para o CAPES, e tinha uma fila no CAPES e ela não conseguiu dar andamento. Tá? Então, por que eu conto isso? Porque tem coisas que a gente não vai conseguir dar conta, tá? Que a gente vai precisar ter uma junção. Ou, por exemplo, quando situações em que a gente identifica que a criança está sofrendo abuso, né? Então, o que eu faço? Identifiquei que a criança está sofrendo abuso, isso é muito importante que vocês saibam, que vocês vão ter outras disciplinas que vão discorrer sobre esse assunto. Mas o que é importante que vocês saibam? Ah, percebi que aquela criança pode estar sendo vítima de abuso. Não cabe a nós investigar, né? Fazer perguntas para a família, investigar a criança, ficar fazendo perguntas que nós não sabemos, porque esse tipo de pergunta deve ser feita pela escuta especializada, que é uma pessoa que é especialista e que faz parte do conselho tutelar. Então, não cabe a nós. Mas cabe a nós saber que o conselho tutelar precisa ser acionado. O conselho tutelar que vai fazer a investigação, e tudo bem se não estiver acontecendo nada, não tem problema nenhum. O conselho tutelar vai fazer a investigação e vai ver que a criança não está sofrendo abuso. Mas o conselho tutelar precisa ser acionado, né? E para que a gente saiba de tudo isso, a gente precisa ter essa rede, né? O conselho tutelar precisa estar lá na escola e conversar com os professores ou com as professoras e falar qual que é o papel. O posto de saúde precisa estar junto. Eu comentei na outra aula, por exemplo, quando eu procurei o posto de saúde para falar sobre a questão do surto de catapora que teve na minha sala, e como que o posto de saúde pode me ajudar. Né? Como eu fiz uma parceria uma vez com o posto de saúde sobre piolho, né? E aí pedi para as enfermeiras irem até lá, elas entregaram um folheto, elas conversaram, porque estava tendo surto de piolho na minha sala. E eu não sabia mais, tinha perdido o controle. Uma mãe tirava, outra mãe não tirava, e esse piolho nunca acabava. Eu falei assim, não, preciso de ajuda, né? Eu vou enlouquecer, né? E sozinho eu não ia dar conta, né? Tem criança que, por exemplo, o bairro em que eu dava aula era um bairro muito periférico. Ao fundo da minha escola, era um terreno grande que as pessoas ocuparam, era uma ocupação. Tinha uma ocupação e as pessoas passavam muita necessidade ali. Então, às vezes, eu ficava sabendo de crianças, era período regular, e elas só se alimentavam a partir da refeição da escola. Na pandemia, eu tive que entrar em contato com o CRAS, porque teve contato de mãe que tinha criança passando fome, porque não estava se alimentando na escola, porque não tinha mais escola. Então, como que eu preciso fazer parceria com o CRAS? Então, não adianta, a gente precisa ter redes protetivas, principalmente pensando na primeira infância. Porque se a criança está desnutrida, se a criança não está, a saúde da criança não está ok, como que se dá a arquitetura cerebral que eu falei na outra aula? Como que acontece as sinapses cerebrais se a criança não está bem nutrida? Como que acontece se a criança está sendo negligenciada? Como que acontece as sinapses cerebrais se essa criança é vítima de abuso infantil? Então, as redes protetivas, elas são muito importantes, né? E precisa estar no caderninho das formações continuadas. Não só da formação inicial, né?
para que vocês tenham noção de que vocês precisam saber o que são essas organizações, qual o papel de cada uma, mas na formação continuada, tá? Parceria com as famílias, né? Então, além dessas redes protetivas, saibam que a escola, sem estar de mão dadas com as famílias, né, pouco consegue, né? E esse enfrentamento precisa acontecer. As pesquisas vão mostrar muito isso para a gente, né? As pesquisas atualizadas vão mostrar qual que é o impacto que tem no desenvolvimento acadêmico das crianças que têm parceria, que têm a participação das famílias na vida acadêmica dos seus filhos e das crianças que não têm. Ah, Mara, então não tem jeito, porque na educação infantil as famílias estão pouco participando, tá? Isso é um dado também. Tá? Então, aí, o que a gente tem que pensar? O nosso papel redobra de importância. Então, vou contar outra coisa para vocês. Tem crianças que muitas vezes vai ter contato com um livro só na escola. E aí, vou dar um exemplo maior. A gente vai ter crianças que estão nas redes particulares, com famílias leitoras, que tem vários livros em casa, pode ter revista, tem esse acesso ao mundo leitor, tá? E a gente vai ter crianças de escolas públicas e localizadas na periferia que não tem nem acesso a nenhum livro em casa. Então, qual que é o papel da escola? O papel da escola, como que a gente faz para propiciar para essa criança o acesso a esse mundo leitor? E aí depois, mas aí a criança chega no primeiro ano, ela não é para ela ser alfabetizada na educação infantil, mas ela chega lá no primeiro ano, nossa, a criança, né? A criança já chega da escola particular, a criança da escola particular, ela já chega, ela já passa um tempinho, ela já começa a ler, porque ela já está inserida nesse mundo letrado. Né? Então, qual que é o papel da educação infantil? Como que a gente faz para inserir as crianças nesse mundo letrado? E aí entra esse envolvimento com as famílias. Mas como as famílias participam das escolas hoje? Né? Então, vamos ser bem realistas. Né? A gente está falando da educação infantil. Como, para que as famílias são chamadas? Então, vou falar. Bem linear, mas é o que acontece na maioria. Então, começaram as aulas. Famílias são convidadas para a reunião. Então, é o seguinte... Tem que chegar a tal horário, tem que buscar tal horário, tem que vir com tal roupa, tem que mandar tais coisas na mochila. A escola não se responsabiliza, não pode medicar as crianças, isso não pode mesmo. Se chegar para buscar a criança atrasada, a gente vai acionar o conselho tutelar, porque a criança não pode ficar na escola. A criança que tem alguma alergia, a pai e mãe precisa avisar, não pode mandar a criança, enfim, né? Aquele monte de regra, um monte mesmo, né? E tudo bem, passou todas as regras. Família, vocês precisam participar da PM, vocês precisam participar do conselho de escola, blá, 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 blá. Tá. Finalizou. Depois, quando as famílias são chamadas? Olha, vocês são chamados para... encerrou o bimestre ou encerrou o semestre e vocês estão sendo chamados para ver as atividades que as crianças realizaram. E muitas vezes são atividades muito pontuais. Quando a gente está falando de bebês, né? E aí eu vou fazer uma crítica, mas isso vai permear o próximo módulo. Aí vai trazer ou traz para as famílias, né? Aquele monte de atividade, e estou fazendo uma crítica direta mesmo, né? Aquele monte de atividade que faz... Carimba a mão da criança com tinta, põe lá na folhinha. Carimba o pé da criança, põe lá na folhinha. Né? Ou então, né, enfim, pega um pratinho de bolo, faz uma atividade com a mão da criança. Enfim, é isso que se apresenta para as famílias, né, de crianças bem pequenas. Ou o que é muito recorrente, porque na outra disciplina, né, no Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 2, a gente vai falar das crianças maiores. Então, vou centrar no que acontece com as crianças menores. As famílias são chamadas assim, o seu filho ou sua filha morde. A gente não sabe mais o que fazer com o seu filho e com a sua família porque ela morde. Ou a gente não sabe mais o que fazer com o seu filho e com a sua filha porque ela não come. Olha, se ela continuar assim, sem comer, ela não vai poder ficar vindo na escola o dia inteiro.
Então, as famílias, elas sempre são chamadas para quê? Para ter os apontamentos das dificuldades, nunca para apresentar, né, caminhos. Isso não pode acontecer? Claro que pode, a gente tem que chamar as famílias mesmo para falar as regras da escola, mas a gente precisa mudar isso, né? A gente tem que estabelecer uma relação de amorosidade, a gente tem que olhar para as famílias como nossas parceiras, não como nossas inimigas. Do mesmo jeito que as famílias precisam olhar para a escola como parceiras, não como inimiga. Porque, na verdade, as famílias olham para a escola como, ai, a professora me chamou, nossa, ela vem bomba. É assim que as famílias sentem, elas já ficam receosas em relação ao diálogo com as professoras. Então, o que a gente precisa chamar, né? Sei lá, tive um problema com a alimentação. Tem que chamar a família? Claro que eu tenho. Mãe, pai, eu sempre falo mãe, gente, porque a participação da vida estudantil, 95% são as mães que se responsabilizam. Não deveriam, mas são. Mãe, avó, enfim, né? Familiar, é o seguinte: quando a criança não come, o que implica a criança não comer? Quando a criança não come, ela não vai ter energia, né? E isso vai dificultar a aprendizagem e o desenvolvimento dela, principalmente quando a criança fica na escola período integral. Né? E com isso, ela vai ser prejudicada no desenvolvimento dela, vai ser prejudicada no crescimento, vai ser prejudicada no desenvolvimento. Você não precisa falar de sinapses cerebrais, que às vezes a família não tem toda essa compreensão, mas é dizer, sabe quando a gente vai fazer. E eu dava muito esse exemplo, sabe? Eu falava assim, então, quando a gente vai fazer a nossa casa, vai construir uma casa, a gente não tem que fazer o alicerce. Se a gente não faz um bom alicerce, o que acontece com a casa? Ela não vai desmoronar? Então, essa fase da criança, da educação infantil, os primeiros anos de vida, é o alicerce, é como se fosse o alicerce da nossa casa. Então, se a gente não construir um bom alicerce, a chance dessa casa desmoronar, ou seja, a chance dessa criança, da seu filho e da sua filha, ela ter o desenvolvimento instrumental, o desenvolvimento cognitivo dela comprometido, ela ter as habilidades acadêmicas dela comprometidas é grande. Então, como que a gente faz para melhorar a alimentação dela? Vamos tentar em casa. Olha o que é proposto aqui na escola. Tem como você propor esse tipo de alimentação na sua casa, né? Então, e explicar para a família a importância, o impacto que tem na vida do seu filho e da sua filha. E não dizer, ó, sua filha não come, não vai poder vir na escola, porque é isso que se fala. A gente nunca pensa junto, nunca tenta apresentar a proposta, apresentar com amorosidade e dizer, eu gosto do seu filho e da sua filha. Eu quero melhor para o seu filho e para sua filha. E eu estou aqui para a gente pensar junto. Eu estou aqui porque eu quero melhor para cada uma das crianças que é meu aluno e minha aluna. Né? E dizer isso não dizer da boca para fora, é dizer com brilho nos olhos, é a gente estar na educação com comprometimento, com posicionamento de mundo, com esperança nas crianças que são nossos estudantes desde os 0 anos, né? E a partir disso, aí, por exemplo, chamei a sua família para falar que a criança morde. E aí a conversa é até mais pesada, né? Não, porque o que eu vou fazer? Tem posturas de profissionais que vão falar assim: olha, eu estou a ponto de falar para outra família e conversar com vocês, porque eu não tenho mais cara para falar para a mãe que pega o seu filho e sua filha mordida o tempo todo. Mas o que está acontecendo? Né? E aí já vai com 4, 5 pedras na mão. Né? Quando o problema da violência é um problema que é de todo mundo. A socialização por meio da violência é um problema de todo mundo. Por que eu falo que é um problema de todo mundo? Porque essa criança que é socializada por meio da violência, essa criança que morde, essa criança que bate, é uma criança que vai se tornar um adulto e um adulto desta sociedade, não é de outra. Então, os adultos que compõem a nossa sociedade é um problema que é de todo mundo. Não é um problema que é agora, dessa escola, deste momento, dessa turminha, é um problema que é de todos nós. E sabe quando a gente se encontra com as famílias? Quando a gente fala assim, então, que tipo de adolescentes quer que seu filho se torne? Que tipo de adolescentes quer que sua filha se torne? É um adolescente violento? É uma pessoa adulta violenta? Então a gente precisa agir agora. Porque eu também não quero isso.
Eu quero o melhor para o seu filho e para sua filha, e eu sei que você também quer. Então, vamos pensar junto como que a gente faz para essa criança parar de morder? Ela está se socializando por meio da violência, e não pode se socializar por meio da violência, porque isso vai ter impacto no futuro dela. Então, como que a gente vai pensar junto? Só que a questão da mordida, eu vou trabalhar com vocês no outro módulo, então não vou me dedicar nesse momento à questão da mordida. Aqui o foco aqui é a família. Como que a gente faz para que as famílias sejam parceiras? Gente, não dá para pensar em educação infantil sem parceria com as famílias. Não dá. Não dá. A gente precisa das famílias muito juntinho da gente, muito juntinho. Porque senão a gente não consegue grandes. Não só na educação infantil, né? Para ao longo de toda a vida escolar. Mas, conforme a criança vai tendo mais autonomia, ela consegue se virar sozinha. Então, quando o bebê, por exemplo, não leva roupa, tem como você falar para o bebê pegar roupa e colocar na mochila? Não, você precisa da mãe para colocar roupa, né? Então, a educação infantil, as crianças dependem muito da família. Então, a gente precisa ter essa parceria muito próxima, tá? Então, a parceria com as famílias é essencial. Tá? Então, a gente precisa ter essa comunicação aberta e constante. Cada escola tem uma organização, né? Então, por exemplo, eu já passei por escolas que a família sempre entrava para pegar o bebê, a criança pequena. Tem famílias em que, né, não se pode entrar e pegar diretamente com a professora, então as crianças ficam todas em um determinado local e os pais entram e não tem esse contato direto com a professora diariamente. Né? Mas sempre precisa ter essa comunicação, né? Seja por meio de agenda, seja na hora da entrada, na hora da saída, mas precisa ter uma comunicação aberta, precisa ter uma relação de confiança. Quando a gente estabelece uma relação de confiança com as famílias, né? Aí a gente consegue estabelecer essas parcerias. Os eventos, gente, a gente tem que ter eventos, mas não é só aqueles eventos assim, olha, chamar as famílias para essas reuniões, que são só reuniões de normas, né? A gente precisa o quê? Desenvolver projetos, né? Para envolver essas famílias, né, no cotidiano da escola, envolver essas famílias, que não dá tempo de compartilhar tudo. Vamos pensar nos eventos, né? Não são só essas reuniões, mas projetos que envolvam. Então, por exemplo, a gente pensar em leituras que a gente pode convidar irmão, irmã, tio, tia, madrinha, padrinho, né? Que possam ir uma vez por semana participar por 20 minutos de um momento de leitura com os bebês, né? Incluir as famílias, né, para pensar nos projetos pedagógicos, por exemplo. Então, a gente precisa estabelecer parceria para trazer as famílias, e trazer as famílias não só para eventos em que a gente passa, né, um guia de normas, de deveres, né, mas também para poder trazer as famílias para viver o cotidiano escolar, né? Eu dei exemplo, por exemplo, compartilhar a nutrição, né? Compartilhar o cardápio das crianças, né? Falar, pode tirar dúvidas sobre o cardápio, conversar o tempo todo com as famílias ali na porta. A gestão da escola também tem um papel muito importante com toda essa parceria, né, com as famílias. Por que eu falo da formação continuada, né? Porque vocês vão ter essa pincelada sobre, por exemplo, CRAS, Conselho Tutelar, mas a formação continuada implica o quê? Vamos pensar, vamos trazer essas outras redes para fazer parceria com a nossa escola, né? Vamos mostrar qual que é o caminho possível para o estabelecimento dessa rede no sentido de fortalecer esse desenvolvimento, né, integral dessas crianças. Quais são os caminhos possíveis para que o desenvolvimento integral aconteça? E eu trouxe para falar um pouquinho para vocês sobre a tertúlia dialógica pedagógica. Essa tertúlia dialógica pedagógica é uma atuação educativa de êxito, né, que eu estudei ela no meu doutorado, e ela foi implementada já aqui no Brasil, ela tem sua origem na Espanha,
E no que consiste? Consiste num grupo de professores e professoras, e que também pode não ser professores e professoras formados, mas vamos pensar dentro da escola. Como que acontece uma tertúlia dialógica pedagógica dentro da escola? Então, o conjunto de professores e professoras, que também pode envolver a comunidade escolar, a gestão, se reúne em torno de um artigo científico. O que seria esse artigo científico? Não dá, gente, mais para a gente pensar em relatos de experiência e colocar isso como base das nossas vivências pedagógicas. Não dá mais para fazer isso. Então, a gente escolhe um artigo baseado em evidências científicas dentro da educação infantil, né, com foco nos bebês de 0 a 3 anos, e de forma conjunta a gente vai estudar esse artigo. E como que a gente estuda de forma conjunta? A gente faz a leitura antes, e depois cada professor e cada professora vai trazer um destaque daquele artigo. E quando isso vai acontecer? Vai ter momentos de trabalho coletivo, tá? De trabalho coletivo entre professores e professoras. Muitas vezes as pessoas pensam que a formação continuada, nossa, precisa ter a contratação de um pesquisador famoso, de um profissional, não é nada disso, né? Vocês, enquanto futuros professores e professoras, quem já está na escola, tem total autonomia para poder pegar um artigo científico, ler e fazer considerações sobre aquele artigo. Ah, isso serve para o meu contexto, isso não serve, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso daria certo na nossa escola, isso não daria certo. E a partir disso, os professores e professoras vão se formando junto. E por que eu estou enfatizando nisso? Porque não adianta, só a formação inicial não dá conta. Tá? Então, a gente precisa investir nessa formação continuada. Então, quando a gente vai para a escola, a gente precisa ser estudante permanente, né? E aí eu sempre trago um exemplo, né? Se a gente pensar, o médico, ele se forma, né? Sei lá, o médico se formou há muitas e muitas décadas atrás, a partir de uma técnica de cirurgia. Gente, se ele não estudar e ele não ter toda essa reciclagem a partir dos procedimentos, vocês gostariam de operar com uma pessoa que se formou, sei lá, na década de 90, vamos colocar, e nunca mais continuou estudando e fazendo cursos e se atualizando? Vocês gostariam de fazer uma cirurgia com um profissional desse? Por que na educação tem que ser diferente? Por que eu aprendi lá na década de 90, na década de 2000, sei lá, eu estou lá na escola e eu preciso repetir sempre a mesma coisa sem me formar continuamente? Então, sei lá, daqui 2, 3 anos vocês vão estar na escola. E aí, quando chega lá em 2040, vocês vão estar repetindo as mesmas coisas? Não, porque as pesquisas, elas acontecem, elas são atualizadas anualmente. Então, precisa ter toda essa formação continuada, precisa acontecer dentro das escolas. Não pode acontecer só no início do ano, no meio do ano, né, no retorno das aulas. O grupo precisa estar consolidado e se formar. Só assim a gente vai dar conta do sistema, não acabar engolindo a gente. Porque é muito fácil quando a gente está lá na escola, a gente não tem jeito, eu aprendi isso lá na universidade, mas quando eu cheguei aqui é diferente. Não, a gente tem sempre que estar junto, se formando e acreditando, né, em novas possibilidades. Então, vamos pensar, por exemplo, eu trouxe essa foto aí da Universidade de Harvard, né? Qual que é o papel das pesquisas? As pesquisas, gente, ela acontece, mas ela precisa chegar até as escolas, né? A gente precisa estar o tempo todo estudando. Então, o papel das pesquisas é fundamentar as práticas na escola, tá? Então, isso vai ter que permear o nosso planejamento o tempo todo. Tá? Aí fica aí as referências e a partir, né, do próximo módulo a gente vai conversar um pouco, né, sobre esses planejamentos baseado não só nos documentos oficiais, mas também nas evidências científicas. Até a nossa próxima aula.